contexto da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O Brasil enfrenta altos índices de violência doméstica, especialmente contra mulheres. A Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006, é um marco legal que visa proteger as vítimas e punir os agressores. Anualmente, o Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atualiza os dados sobre a violência no país. O Brasil ainda enfrenta desafios significativos na prevenção e combate à violência doméstica. Mato Grosso também registra casos de violência doméstica. Segundo a pesquisa Data Senado, apontando que 32% das mulheres do estado ouvidas declaram ter sofrido violência doméstica ou familiar provocada por um homem, sendo que 20% delas afirmam que algum episódio ocorreu nos últimos 12 meses. Em Rondonópolis, no sudeste do estado, também encontramos casos de violência doméstica. A cidade registra ocorrências diárias acerca desses tipos de ocorrências, desses tipos de casos. Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Comunidade, informação que transforma, conexão que fortalece. Essa é uma iniciativa dos estudantes do curso de Jornalismo e Direito da Unemate de Rondonópolis. Eu sou a Rossana Arruda, acadêmica do 7º semestre do curso de Jornalismo. Eu sou o Wender Dias, também acadêmico do 7º semestre de Jornalismo da Unemate, aqui de Rondonópolis. Para você que nos acompanha nessa temporada de podcast, hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante e delicado, que é a violência contra a mulher. Olha, para discutir esses assuntos, são várias as questões, os tópicos que norteiam todas essas discussões sobre o tema. São assuntos complexos e nós temos o prazer de receber a defensora pública Tatiana Franco, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Ela que está aqui com a gente para esse bate-papo. Nós sempre temos falado, Rossana, que os temas aqui abordados são temas que refletem muito o que é discutido na sociedade. Por isso, a violência doméstica contra a mulher não poderia ficar de fora desse debate, dessas discussões. Exatamente, são temas de interesse público. Bem-vinda, doutora Tatiana Franco, ao podcast Conexão Comunidade. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar falando aí de um tema tão relevante, né? Que é a violência contra a mulher, de todas as violências contra a mulher. E nós esperamos, né, que um dia esses números diminuam, baixem, né, e que as mulheres sejam tratadas aí com igualdade com o sexo masculino. Então é muito bom estar aqui, ter aí a voz da Defensoria Pública para falar do enfrentamento a esse problema. A doutora Tatiana Franco é defensora pública estadual, atua na primeira Defensoria Criminal de Rondonópolis, realizando as defesas nos processos de tráfico de droga e crimes ambientais, né? Ela já atuou no Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública de Defesa da Mulher e também nas comissões especiais do Conselho Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas Gerais. Neste mesmo tema, ela realiza palestras sobre a violência contra a mulher e por isso que está aqui como nossa convidada neste episódio de podcast. Doutora, a senhora no começo falou sobre as mais variadas formas de violência contra a mulher. Quer dizer, não é apenas a violência física. E trazendo a mulher como sujeito, a senhora poderia abordar para nós, logo nesse início, como que a lei brasileira observa a mulher como indivíduo, como sujeito da nossa sociedade? Ótima pergunta, Wender. Não tem como a gente entender hoje a violência contra a mulher sem a gente contextualizar a legislação brasileira. Quando a gente fala que o Brasil é um país patriarcal, né, a gente não está simplesmente xingando o país, entre aspas. A gente está fazendo uma constatação histórica que no Brasil já existiram leis que inferiorizavam a mulher. A exemplo das ordenações filipinas, né? O Brasil, a gente sabe que é um país que foi colonizado por Portugal e Espanha, e por 200 anos aqui vigeram as ordenações filipinas. E lá naquele diploma legal que veio importado, né, da Europa, existia dispositivo legal que autorizava o homem a matar a sua esposa em razão da traição. Então, veja, isso vigorou no Brasil. Posteriormente a isso, nós temos o Código Civil de 1916, o Código Bustamante, que é inclusive um Código Civil que só foi revogado em 2002. Eu mesma estudei na faculdade parte desse código, e só parte do novo código.
E lá nós tínhamos dispositivos legais que diziam que o homem era o cabeça do casal, que a mulher, quando se casava, se tornava incapaz civilmente. Significa dizer que a mulher, quando ela nascia, ela já era incapaz por ser criança e até atingir a determinada idade, que era 21 anos naquela ocasião. E quando ela se casava, e as mulheres se casavam muito jovens, ela deixava de ser incapaz em relação ao pai, mas passava a ser incapaz em relação ao marido. O que isso significa dizer? Significa que essa mulher, ela era equiparada a pessoas com deficiência, equiparada a criança. Quando você fala de uma incapacidade civil. Quando ela se casava, era o homem que dizia o que ela podia fazer. Então, se ela podia trabalhar, ela tinha que ter autorização do marido. Se ela fosse receber uma herança familiar, ela tinha que ter autorização do marido. Se ela precisasse residir em outro local, em razão de algum trabalho, ela precisava pedir a autorização do marido. Isso são apenas exemplos. Existem vários atos da vida civil de um ser humano normal que a mulher, naquele contexto do Código Civil de 16, precisava pedir autorização para o marido. Então, é somente com a Constituição Cidadã de 1988 que nós temos aqui a introdução na legislação brasileira de que homens e mulheres são iguais perante a lei. E somente em 2002 o Código de 16 foi revogado. Então, veja, são centenas de anos, são séculos em que nós vivemos numa sociedade, no passado, em que o homem tinha, sim, uma sobreposição sobre a condição jurídica da mulher. E ele também se via, na qualidade de ser superior em todos os aspectos. Dono da... Exatamente, dono da mulher, objetificando ela, como se ela fosse uma coisa, como se ela fosse um ser que reproduzia os seus filhos, Ela era ali reprodutora. E também a gente vê no contexto da sociologia que dos atributos da mulher é aplacar a lascívia masculina, Ela a gente vê uma sexualização feminina para que ela possa aí satisfazer o homem. Então, a mulher sempre teve esse papel na nossa sociedade. Não justifica a violência contra a mulher, mas explica, toda essa parte histórica, do porquê que vem se construindo uma mentalidade nesse tem que ser mudada, Exatamente. Eu acredito que explica o porquê a gente tem tanta dificuldade de diminuir o número de violência contra a mulher. Por quê? Na nossa legislação, isso já foi alterado, Nós não temos mais uma legislação patriarcal. Entretanto, a sociedade ainda está arraigada nessa raiz patriarcal, E se nós não tivermos movimentos como esse aqui, de abrir um diálogo, de passar para a sociedade uma nova mentalidade, Nós não teremos aí uma transformação da sociedade. O que a legislação brasileira considera como violência doméstica, esses vários tipos? Quais são as diferentes formas de violência prevista, por exemplo, na Lei Maria da Penha? E como identificar essas situações? Exatamente. Muitas mulheres, inclusive muitas pessoas da sociedade, pensam que a violência é só a física, quando o homem chega a agredir a mulher, Entretanto, a gente sabe que isso não é verdade. São várias as violências que existem contra a mulher. E até mesmo por esse motivo que a gente falou de viver numa sociedade patriarcal, muitas vezes essa violência ela não é identificada. Existe uma dificuldade de identificação dessa violência pela vítima, que às vezes não consegue entender que está sofrendo a violência, e muitas das vezes também pelo agressor, que entende que aquilo seria um direito dele, Então nós temos, além da violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Todas essas estão ali dispostas na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340. A violência psicológica, por exemplo, nós temos as ameaças, a manipulação da mulher, a chantagem, a chantagem emocional, que acontece muito, uma vigilância constante em relação à mulher, quando você sabe de todos os passos dela, a proibição de trabalhar, você não pode trabalhar, você tem que ficar em casa, tomar conta dos filhos. E isso, às vezes, não é feito de uma forma imposta. Às vezes é uma conversa amigável. Você não acha melhor, em vez da gente contratar uma babá, você ficar em casa? Vai convencendo. Exatamente, vai minando aquele campo, que a mulher tem uma identificação consigo e com o seu crescimento,
Então, existem esses tipos de violência psicológica que muitas das vezes a mulher não percebe. Os insultos, distorcer a realidade, falar que a mulher tá louca, né? Às vezes a mulher vê um comportamento ali errado e aí ela vai falar e aí o homem fala, não, mas você tá louca, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. E aí a mulher vai se convencendo de que ela realmente está errada, né? Isso é uma violência psicológica. E até se sente culpada nesse, né? Porque esse convencimento até o próprio comportamento. Ela pensa que realmente tem algum problema, né? Pode estar ficando louca. Exatamente. Diante de tantas agressões, né, sucessivas. Exatamente. Nós temos a violência moral, né? Acusar de traição, emitir um juízo de valor sobre a conduta da mulher, né? De uma forma assim tão fácil, tão escancarada na sociedade, né? Expor a vida íntima da mulher, às vezes o homem conta sobre a vida íntima da mulher, né? O que é feito ali a quatro paredes para amigos, isso é uma violência moral contra a mulher. Os xingamentos, as injúrias, né? Mas você não presta para nada, você é burra, você é isso. Isso vai tornando a mulher desacreditada, não só para a sociedade, mas para ela mesma, né? Ela acaba entendendo que aquilo é verdade, porque são tantas vezes ouvindo aquele xingamento, aquela desvalorização, né? Aquele desprezo, isso acaba interiorizando a mulher. Então, isso é uma forma de violência. Nós temos a violência sexual, que é não só obrigar ao ato sexual, mas às vezes obrigar a mulher a fazer atos que ela não gosta, né? E falar, mas você é minha esposa, você é minha namorada, você é minha companheira, você tem que fazer para me saciar. E aí a mulher vai e ela acaba fazendo contra a vontade dela. Isso é uma violência sexual. Impedir métodos contraceptivos, né? É a mulher que tem que decidir o que ela quer para o corpo dela. Forçar um matrimônio, obrigar a mulher a fazer um aborto. Todos esses são violências tidas como violência sexual. E também nós temos a violência patrimonial, né? A violência patrimonial, o homem controla o dinheiro da mulher, pega o pagamento, ele que vai dizer aonde que ela vai dar o dinheiro, né? O que ela vai comprar, né? Isso tudo é uma violência porque você tira a independência dela, você tira o valor dela enquanto ser humano na sociedade. É como se a gente estivesse voltando lá em 1916 e o homem controla a vida e os atos da vida civil da mulher. Então, todas essas são violências contra ela. Doutora, a senhora falou no começo acerca da dificuldade diante desse contexto histórico todo. E aqui uma pergunta que temos para a senhora é como que a senhora vê o que pode ser proposto na sociedade atual como forma de diminuir essa violência contra a mulher. A gente observa vários estudos, vários trabalhos sendo realizados, mas o que a senhora falou é uma realidade, ainda encontra-se muita dificuldade e essas medidas sejam implementadas e sejam ali de alguma forma práticas no sentido de trazer uma diminuição. Mas na visão da senhora, diante de todo este conhecimento, esse dia a dia, o que pode ser feito para diminuir esses casos de violência contra a mulher? Eu acredito que, em primeiro lugar, é a ruptura com essa sociedade patriarcal. Se a gente não conseguir romper com isso e ver que a gente já está numa nova era, a gente não consegue diminuir esses números a médio e longo prazo, né? E nós temos que tomar cuidado, inclusive, com condutas que reafirmam esse patriarcado, porque esse patriarcado, ele realmente se acha dono da mulher, aquele objeto. Tanto é que nós temos relatos, 70% aí dos crimes de feminicídio, ou 80%, o homem não aceita que a mulher não aceita continuar no relacionamento e o homem não aceita a opinião dela. Ele não aceita que ela quis romper o relacionamento. Significa que na cabeça dele ela não tem opinião. Só ele no relacionamento que a vontade dele que deve prevalecer, não a dela. Ele que define quando acaba, quando começa, como né, quais os mecanismos. Então, isso você vê que na sociedade é uma sociedade patriarcal porque ele ainda se acha dono dela, né? Então, se a gente não romper com essa ideia que é machista, sexista, né? Se não houver essa ruptura na sociedade, uma desconstrução dessa ideologia masculina, a gente não vai conseguir ver bons frutos a médio e longo prazo. E eu dou alguns exemplos. Às vezes a gente, assim, a mídia, né? A mídia faz parte da nossa vida. E nós vemos
né, na mídia um contexto de desvalorização da mulher muito fácil, muito, né? A gente vê programas de auditório, propagandas, letras de música que desqualificam a mulher, que inferiorizam ela, ou então que a têm apenas como um objeto sexual. Sexualiza-se muito a mulher e se retira dela o conteúdo humano, espiritual, psicológico, né? Então, ela mesma acaba não acreditando nela. Então, esse contexto de sociedade que a gente precisa mudar, né? Piadinhas bobas, como a gente está falando assim, mulher no volante, perigo constante. Não, isso é uma piadinha. Eu lembro que quando eu era criança eu ouvia isso. Tem muitas né? mulheres que Exatamente. Isso é um tabu. Isso, você está generalizando algo em razão do gênero feminino, né? Você está diminuindo simplesmente porque é mulher. Não existe nenhuma pesquisa científica que diga que efetivamente a mulher dirige mal, entendeu? Então, essas piadinhas, elas têm que ser banidas, né? Na minha opinião, né? Concordo. Porque em que pese seja igual, ou a gente está falando de liberdade poética, ou a gente está falando de uma piada, de um ditado popular, mas ele vai minando a sociedade e construindo uma ideia de que a mulher realmente ela é menor, certo? A mãe, por exemplo, a gente sempre dá esse exemplo nas palestras, ela é mãe de uma criança, um menino e uma menina. E aí o menino começa a chorar. E a mãe vira e fala assim, né, se você chorar, você vai ficar parecendo sua irmã. O que essa mãe está dizendo para esse filho? Né? Ela está dizendo, não fique igual a sua irmã, porque a sua irmã é menos que você. Na verdade, a informação que ela está passando é comparando negativamente ele e a menina, porque a menina chora, mas o menino não pode chorar. E por que o menino não pode chorar? Forte, né? Exatamente. E aí, quando você vê, quando esse rapaz, esse menino que não podia chorar, vem a viver a vida adulta, e aí ele não consegue ter uma interação com a companheira dele, ele não consegue falar dos sentimentos dele, ele não consegue se expor, e aí como que ele vai fazer isso se quando ele era criança, ele também não foi oportunizado sentir algo, né? Ele foi sempre reprimido. Então a gente vê, é como se fosse um círculo, e a gente não consegue sair dele. Né? Então, é isso que a gente tem que romper. A gente tem que criar melhor os nossos filhos e filhas, mostrando que ambos têm sentimentos, ambos podem mostrar seus sentimentos para que eles cresçam adultos saudáveis, né? É claro que isso é um pouco do campo da psicologia, mas a gente não deixa de ver, né, na nossa frente de batalha na Defensoria Pública, os comentários que vêm das pessoas, das crianças, né, dos casais. Né? A gente precisa evoluir também emocionalmente, para criar uma sociedade mais sadia, né? A nossa sociedade, ela hoje, infelizmente, ela não é sadia. E por isso, esse número elevado, né, de violência contra a mulher. A Defensoria Pública é uma instituição, né, que ela atua em favor daquelas pessoas que precisam de uma orientação jurídica ou mesmo de uma defesa processual e não tem condições de pagar um advogado, né? Ela é uma instituição fruto de uma ação afirmativa. Significa que ela vai aquinhoar aquela pessoa que não tem os mesmos direitos que aquela que tem dinheiro. Então, a gente tenta fazer uma elevação do direito dessas pessoas, né? É conceder direito material para que aquela pessoa consiga instrumentalizar o direito que ela já tem na Constituição. Sim. Né? Mas não adianta o direito só da Constituição se a gente não tiver uma instituição que efetive isso. Então, a Defensoria Pública efetiva isso. Em regra, a Defensoria Pública vai atuar na vara criminal pela pessoa que praticou o delito, né? Porque o agressor, ele também vai ter que ter a defesa, né? Então, a Defensoria Pública, ela atua para esse agressor e ela atua também para a vítima, quando a vítima assim requer, né? Às vezes ela precisa de uma orientação, ela precisa procurar assistência multidisciplinar, num assistente social, num psicólogo, né? Às vezes ela precisa ir num CAPS. Então, a Defensoria Pública pode fazer todos esses encaminhamentos para essa vítima, né? Que, inclusive, é muito importante para ela conseguir sair desse ciclo de violência, dessa rede de apoio. Então, a Defensoria Pública pode fazer esse caminho da rede de apoio para ela, né? Doutora, então, diante desse contexto, a senhora que está ali lidando com vários casos, várias situações, de que modo vocês observam essas medidas que estão colocadas à disposição dessas mulheres vítimas de violência? A gente fala muito na questão da medida protetiva. A medida protetiva é uma delas. Tem algumas outras ferramentas ali de urgência
que podem ser aplicadas em favor dessas vítimas? Então, a medida protetiva, de fato, ela é a mais eficaz. Contudo, a gente vê também que existe o botão do pânico. Quando essa pessoa, essa vítima, né, ela já está com o agressor longe dela, mas se esse agressor vem, e isso acontece muito, né, a passar de carro na frente da casa, ela se sente ameaçada, ou ele manda mensagens, mesmo não podendo, de que vai matar, ou então isso ele só quer conversar, ele quer conversar sobre os filhos, essa mulher se sente ameaçada, ela pode, né, disparar esse botão do pânico que a polícia militar, ela vai ao encontro dessa mulher. Então, assim, são formas que a gente tem do Estado tentar intervir antes que um mal maior aconteça, né? E essa mulher, ela precisa, o que ela precisa primeiro? Ela precisa se munir de força. Muitas das vezes, como a gente já falou, ela não consegue identificar que ela está sofrendo uma situação de violência. Então, eu acredito que seja, inclusive, o maior desafio que a gente tem hoje. É fazer com que essa mulher identifique que ela também sofre violência. Ela pode nunca ter sido agredida fisicamente, mas ela não pode conversar com seus pais, ela não pode trabalhar, ela só cuida do filho, ela vive com medo, né? Ela já tem a autoestima dela baixa, minada, então ela não vive já na plenitude da sua vida, né? Então essa pessoa, ela tem que dar um basta. E se essa pessoa tenta terminar um relacionamento e não consegue porque o agressor não permite, ela realmente está correndo risco, né? A gente precisa que ela tenha acesso a psicólogo, a gente precisa que ela tenha acesso a algum programa do município que a ajude, porque se ela vai ficar sozinha, se ela não trabalha, a gente precisa reinserir essa mulher no mercado de trabalho. E enquanto isso não acontece, a gente precisa proporcionar cesta básica, alguma coisa para que ela possa sozinha continuar a viver ali cuidando dos seus filhos. Então, essa dependência, não só a dependência emocional, mas a dependência patrimonial hoje, ela é muito relevante nessa situação, porque a mulher não consegue se desvencilhar desse ciclo de violência porque ela tem essa dependência econômica do homem. Às vezes só ele trabalha, e muitas das vezes só ele trabalha e não permite que ela trabalhe justamente para ela ficar nessa situação de dependência, porque ela não consegue sair. Então, veja, é muito difícil, né? Ela se vê sozinha ali, sem uma rede de apoio, muito difícil ela conseguir romper esse ciclo, certo? Então, a gente vê que é um caminho que é preciso ser trilhado, né? Realmente não é da noite para o dia, né? E a gente deseja que isso acabe um dia e diminua muito, muito mesmo. Mas, nesse sentido, essas mulheres têm procurado defensoria, essas mulheres têm feito mais denúncias, as mulheres têm se conscientizado. Qual o panorama que a gente pode, né, vislumbrar nesse sentido agora com tanta informação, vamos dizer assim? Hoje nós vemos mais mulheres denunciando. Se a gente for fazer aí um recorte histórico, né, daí dos últimos 10 anos, comparado a 20, 30 anos atrás, nós temos sim muito mais mulheres denunciando, muito mais mulheres identificando que são vítimas desse ciclo de violência. Uhum. Mas ainda eu entendo que há muito a melhorar, há muito a mudar. E sem essa ruptura com o que a gente vive ainda, dessa masculinidade tóxica, né, da prevalência do homem na sociedade, você vê mulheres hoje ainda exercendo o mesmo cargo que um homem, ganhando de 20% a 30% a menos. Então existe uma exploração contra essa mulher, né, em pleno 2024, depois de uma Constituição de 1988, que já disse que homens e mulheres são iguais perante a lei. A gente ainda vive isso, né? Você vê menos mulheres em lugares de fala, você vê menos mulheres em espaços públicos. São mulheres que ainda timidamente não detêm poder, não detêm o espaço que elas precisam para se sedimentar na sociedade, assim como um homem, assim como o sexo masculino, né? Nós vemos aí, assim, ainda muito sexismo, né? Mulheres que muitas das vezes as próprias mulheres ensinando para as filhas o sexismo, dizendo que a mulher, né, ela é dada a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, e o homem sim que tem que bancar a casa, vamos dizer assim. E são ideias um pouco distorcidas se a gente quer a implementação de igualdade entre homens e mulheres, né? Exato. Assim, às vezes eu me pergunto, quais os brinquedinhos que a gente dá para criança de aniversário? Para a menina a gente dá o quê? A gente dá o fogãozinho,
panelinha, já o bebezinho, a bonequinha, para ela aprender a cuidar da criança. E o que a gente dá para o menino? O menino, a gente dá bola de futebol, que ele não vai jogar futebol em casa, ele vai sair, ele vai para um campo, então ele tem a liberdade de ir fazer um esporte. A gente vai dar super-heróis, e ele já acredita que ele pode tudo, porque ele é um super-herói. A gente dá arma, que empodera o homem, espada, arma de fogo, né, em miniatura, o simulacro, né, o brinquedinho da arma. Então, a gente já constrói uma sociedade desde pequeno, colocando na mulher o que ela vai ser, né, que vai ser cuidar da casa, e o homem pode ser o que ele quiser. Então, essa mentalidade que tem que ser mudada, né? Então, para a menina, a gente pode dar um fogãozinho, pode, mas também dar um kit de medicina, né? Dar um escritório de odontologia, dar um microscópio, né? E para a gente poder tentar fazer um caminho diferente, contrabalancear a sociedade, né? E a gente vê cada vez mais condutas como essa só vem a reafirmar uma sociedade que é machista, que coloca a mulher em determinados lugares. E se essa mulher não quiser ficar ali, aí ela é tida como uma pessoa errada. Ela é ruim, revolucionária, subversiva, né? Porque já muitas mulheres não aceitam esse lugar. Ela quer mais, ela quer ser médica, ela quer independência, ela quer viajar, e ela também quer constituir família, e ela também quer ter filhos. Mas não só isso. A gente vive uma sociedade que muitas das vezes o prêmio da mulher é se casar. Se essa mulher não se casar, ela fica se sentindo desvalorizada. Porque nós demos o quê? A sociedade, nessas últimas centenas de anos, acabaram dando muito valor a tudo isso que é muito masculino, né? O homem precisa muito daquela mulher que toma conta da casa, mas a mulher não precisa disso, né? Então, se a gente não caminhar para essa desconstrução, a gente não vai ter índices menores de violência contra a mulher no nosso país. Doutora, nesse contexto aí que a senhora trouxe para nós, da atuação da defensoria nesse papel, vocês encontram algum tipo de desafio, agora trazendo para fora da defensoria, a questão da mulher, deixar de lado aquele medo e fazer a denúncia, ainda é um desafio a ser enfrentado também nesses papéis de buscar combater os casos de violência? Ainda em razão dessa dependência, muitas vezes econômica, e a gente precisa de um Estado mais atuante, né? A gente precisa que ele conceda uma rede de apoio a essa mulher, né? Psicólogo, para que ela consiga identificar o que está acontecendo com ela, né? A gente precisa de vaga para as crianças em creche, em escola, perto da casa que ela vai morar. A gente precisa que o Estado também atue, né? Não que não esteja atuando, mas a situação é tão grande e alarmante em relação às mulheres que é necessário mais profissionais, né? A gente precisa de uma rede de apoio mais organizada, mais estruturada, que esteja à disposição dela a todo momento. E eu digo isso até mesmo pela Defensoria Pública. Nós pleiteamos aqui um psicólogo só para Rondonópolis, um assistente social só para Rondonópolis, né? É um pleito meu com a nossa administração superior, é necessário, porque aí a gente consegue também fazer esse trabalho. Em vez da gente encaminhar para o sistema municipal, a gente consegue efetivar isso, né? Então, assim, é uma briga nossa, claro que a Defensoria Pública, ela precisa também de mais orçamento para a gente conseguir implementar isso, né? Mas a luta é essa, porque a gente consiga, de fato, efetivar esses direitos da mulher. Precisa ser educativo, né? A gente precisa de palestras nesse sentido, a gente precisa chamar essas pessoas para o debate, a gente precisa que instituições de ensino ensinem isso para os seus alunos, né? Nós precisamos de uma mídia que esteja a favor da mulher, né? Que não estereotipe ela como um objeto sexual e sim eleve ela a um grau de ser humano que tem todas as suas potencialidades, né? Nós precisamos parar de fazer a exploração sexual da mulher, que ela vale enquanto ela é jovem e bonita e depois ela já não vale mais nada, né? Naquela prateleira do amor que a pesquisadora Valesca Zanello fala tão bem. Nós precisamos de medidas que resgatem a mulher enquanto ser humano, né? E não coloquem ela ali como a sociedade quer, dando os atributos que a sociedade quer. Enquanto isso não se reverter, essa mulher ela vai ter mais dificuldade. Ela vai ter medo de ser criticada. Se ela se divorciar, ela vai ter medo. Será que eu vou conseguir me qualificar, né? Voltar para o mercado de trabalho, manter meus filhos? Então, é toda uma estrutura
que não favorece essa mulher a sair do ciclo de violência. E, infelizmente, mas iniciativas como essa, por exemplo, que tantas mulheres vão ouvir, né, que a gente consegue passar para a sociedade uma tentativa de transformação dessa visão social, a desconstrução dessa masculinidade que é tóxica, eu acredito que só nessa perspectiva educativa que a gente vai conseguir uma sociedade melhor. Se a gente não mudar, se a mídia não conseguir fazer de uma outra visão da mulher, né? Se a gente não conseguir fazer com que ela ocupe espaços públicos, que ela concorra a cargos eletivos, né? Que ela se suba a altos patamares, como os homens já estão há muito tempo, aí assim a gente realmente não vai conseguir mudar a sociedade. A primeira coisa que a gente fala é que essa pessoa procure alguém que ela confie. Às vezes uma amiga, mãe, uma pessoa que ela de fato confie para se abrir. Se nessa pessoa ela não conseguir esse apoio, ela tem que procurar uma instituição, um representante do Estado, né? Que pode ser inicialmente a Defensoria Pública, ou uma mulher ouvindo outra mulher, para que ela tenha um pouco mais de coragem para avançar, né? Muitas das vezes questionando ela, explicando como é a vida dela, para ver se identificar se efetivamente existe ali uma família com violência, né? Uhum. Essas mulheres, elas foram silenciadas por muito tempo, né? A gente ouve, muitas das vezes, a criação da mãe para a filha já é nesse sentido, olha, fica um pouco calada, não reclama, o homem não gosta que mulher que reclame. Então, as mulheres, elas foram acostumadas a serem silenciadas, né? Só que esse silenciamento, ele causa violência, ele já é uma violência, né? As mulheres não podem ser silenciadas, elas têm que falar o que incomoda. E elas não podem se sentir constrangidas por pensar assim, por fazer assim, né? É algo que a gente também tem que mudar na sociedade. Então, essa mulher, ela não pode se silenciar, ela tem que procurar alguém. Se não for uma pessoa da sua inteira confiança para ir até uma delegacia, uma instituição, né, a psicóloga do município, para que possa orientá-la. E, às vezes, ela começa a juntar um dinheiro para que ela possa sair de casa, alugar um lugar e dar continuidade ali na vida dela, sozinha, porque ela vai ser muito feliz, inclusive muito mais. Sem uma situação de violência, sem vivenciar uma situação de violência, a mulher consegue resgatar a sua autoestima, a sua dignidade, e ela vai ver que ela tem potencial para tudo que ela quiser. Então, o que ela precisa mesmo é, se ela não conseguir uma pessoa, ir numa instituição do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Polícia, Delegacia da Mulher, que é aqui na Vila Aurora, e tentar essa ajuda. Ela precisa acreditar nela, que ela vai conseguir. É isso mesmo, um bate-papo descontraído, esclarecedor. Esse é um dos nossos objetivos, né, Rossana? Sim. Enquanto acadêmicos de jornalismo, utilizar essas ferramentas para aproximar a informação da nossa comunidade, conectando essas instituições, conectando não só os acadêmicos, a comunidade acadêmica, mas a sociedade local também, pois são assuntos relevantes que fazem parte da nossa vida
durante todos esses dias. Foi um prazer ter a doutora Tatiana Franco, e você que nos acompanha é convidado a acompanhar também os próximos episódios do podcast Conexão Comunidade. Foi um prazer estar com vocês durante esse período.